Boa noite, camaradas. Hoje live com os camaradas da Antar. Vou estar aqui com o Cauã. Vamos bater um papo legal. Tenho certeza que vai ser muito produtivo. Ele já entrou, já vou convidá-lo. Deixa eu... Salve, camarada. Salve. Tá Tudo bem? ouvindo? Tô te ouvindo. Você me ouve? Ouço. Então tá bom. Obrigado aí pelo seu aceite. É uma honra estar aqui com você, representando a Antar, né? E, enfim, acho que a gente vai desenvolver um bom bate-papo. Eu sempre, já 3 lives já que eu faço com o Renato, que também é da Antar, né? Da Antar Pernambuco. E eu queria muito falar com você já faz tempo, coincidiu agora, eu acho que é muito importante esse bate-papo. Muita gente fala para mim de Antar, mas poucos realmente conhecem a Antar, quais os ideais, o que está por trás da Antar, o que esse coletivo propaga, quais são suas principais ideias, suas estruturas, as suas táticas e estratégias. E eu tenho certeza que eu estou falando com a pessoa certa. O Cauã, para quem não conhece, eu vou deixar ele que ele se apresente, que é melhor ainda a própria pessoa se apresentar, mas é um camarada valioso, de muita aguerrido, um historiador, um anarquista, uma pessoa que eu tenho o maior respeito. Então agradeço o seu convite, quer dizer, o seu aceite para esse humilde convite, e agradeço a Antar também estar participando com a gente aqui em seu nome. Deixo para que você se apresente. Boa noite, meu camarada. Boa noite, Walter, tudo bom? Obrigado pelo convite. A gente usar esse espaço seu que você está construindo para falar dos trabalhos aí do nosso coletivo, da trajetória do coletivo. Obrigado mesmo. Eu sou o Cauã, eu sou historiador, professor de história, pesquisador aí, agora de pós-doutorado, e eu sou militante, né, militante sindical aí das lutas de educação, também de retomada indígena, estou organizado também pela USL, e eu fui um dos fundadores também aí da Antar, aí, as lutas antiespecistas, né, e também construindo aí o veganismo popular. Acho que é isso. Obrigado. Camarada, sucinto na sua apresentação. Eu também não gosto muito de apresentar, mas assim, Cauã é um grande pesquisador, ele sabe muito de anarquismo. Inclusive, Cauã, já fica aí um convite para a gente fazer uma live para contar um pouco da história do anarquismo no Brasil. Eu já convidei alguns camaradas e, e tem um que está na manga aí, que é um anarquista que eu respeito muito, mas eu queria falar com você sobre isso. Eu respeito muito o anarquismo, embora comunista. Eu acho que os camaradas anarquistas sempre tiveram na vanguarda aí do movimento e como diz a Internacional, né, guerra entre nós, quer dizer, paz entre nós, guerra aos senhores. Olha, eu já ia inverter. Guerra entre nós, paz dos senhores. O que Eu tá já ia. agora, realmente. No Twitter é assim, guerra entre nós, senhores. Tá, Que a esquerda tá assim. Mas a gente faz sim, tem uma. A gente faz, inclusive, eu construo também o ITA, Instituto de Teoria e História Anarquista, aí dá para fazer um negócio bem legal aí com a gente. Podemos fazer esse encontro aí, afinidades revolucionárias. Com certeza. Camarada, vamos lá. Agora, a Antar, eu sei que a Antar tem em São Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho da história da Antar, como que surge, como que nasce esse grupo, essa luta coletiva mais do que um grupo. Mas antes de a gente entrar na Antar propriamente dito, eu acho que a Antar, vamos contextualizar um pouquinho.
sobretudo no Brasil, mas isso é no mundo inteiro, eu gosto muito do termo da Martina Davidson, que ela fala os veganismos com V minúsculo, né? Para se contraporem ao V maiúsculo, né? Que é aquele veganismo branco, elitista, que vem com uma categorização muito específica, que hoje a gente poderia definir até como veganismo liberal, mas nem sempre foi chamado assim. E a ANTAR surge em paralelo a isso, junto com outros movimentos, com outros coletivos. Eu queria que você contextualizasse em que momento que surge a ANTAR, quais as pessoas que participam, né, se você quiser detalhar um pouco mais, quais as pessoas que participam, quais os documentos principais que fundaram a ideia da ANTAR e, afinal de contas, o que é a ANTAR. O nome já é interessantíssimo, mas eu gostaria que você explicasse. Enfim, eu tenho muito respeito pela ANTAR. E uma pergunta, né? Eu acho que a maioria dos companheiros da ANTAR são anarquistas, né? Tem uns comuna lá também ou é só os bandeira preta? Vamos lá, deixa você falar. Não, então, a ANTAR, ela surge de várias pessoas, né, que estavam ali no movimento vegano, assim, que era de caráter abolicionista, né, que falava. Então, eram pessoas que vinham aí de uma trajetória desse veganismo abolicionista que já fazia críticas ao veganismo de mercado, ao veganismo liberal e tudo mais. Então, pessoas que vinham de táticas de ação direta, pessoas que vinham de um contexto de educação popular. Tinha várias, mas que tinham críticas também a como esse movimento estava lidando, né? Como esse movimento estava lidando com outras pautas, como, por exemplo, pautas antirracistas, como pautas do movimento indígena, pautas do próprio, às vezes, idealista, recusando aí análises mais materialistas da economia, materialismo dialético, histórico, enfim, vários desses debates estavam criticando. E a gente, né, esse grupo que estava se reunindo, muito inspirado, tinha antes da ANTAR, tinha um coletivo feminista que fazia esse debate, que se chamava Femini Vegan, que foi muito ativo, acho que 2017 até 2020. Então, antes da ANTAR, teve esse coletivo que já fazia muito esse debate. Então, a gente começou a ler bastante coisa, né, esse grupo. Boa noite, amigos. Gui, eu sou fã do Gui, que Gui é bom pai. Inclusive a Racal, a indicação dele eu tomo e salva vidas. A Racal salva vidas. Grande Gui. Grande literalmente, né? Então, é o seguinte, a gente começou a debater muito sobre ecossocialismo, ecologia social, todas essas leituras que estavam ali influenciando esse caldo de crítica a esse veganismo abolicionista, né? E essa própria prática que a gente estava tendo ali de embate também a vários desses temas, né? E aí a gente foi muito influenciado pelos debates da Revolução Curda, que é um movimento, né, de libertação do povo curdo, do confederalismo democrático. E lá tem um grupo que chama Make Rojava Green Again. Então, eles fazem um debate muito bom, né? Inclusive tem um livrinho que fala dessa ecologia social, do antiespecismo, como que está sendo construída na Revolução e tal. E a ANTAR vem daí. A ANTAR é uma guerrilheira curda que morreu em confronto com o Estado Islâmico, né? E a gente decidiu, então, criar a ANTAR a partir daí. E ela não é um movimento só de anarquistas, né? Ele é inspirado no confederalismo democrático, que tem inspiração marxista, né? Tem inspiração anarquista, feminista. Então, a gente agrega todo esse conjunto
na construção desse antiespecismo revolucionário. A gente entende que essa tradição da classe trabalhadora, dessas ideologias radicais em que a classe trabalhadora buscou, né, são ferramentas para isso. E a nossa tradição aqui também, né, anticolonial, muito do zapatismo também, então, do que os povos indígenas foram construindo também de antiespecismo. Então, tudo isso é esse caldo também, né? Os curdos é um povo originário, mas nós temos povos originários daqui também. Então, tudo isso aí deu esse caldo para essa construção da ANTAR, que foi mais ou menos em 2020, 2018, por aí, 2018, 2019, que aí a gente começou os nossos trabalhos, um pouco antes da pandemia, né, 2018, 2019. E aí a gente iniciou os trabalhos aí da ANTAR junto, na mesma época que foi lançado também a UVA, então a gente era influenciado por esse debate da Sandra Guimarães do veganismo popular, né, também é uma grande inspiração, porque já tinha o blog há muito tempo da Papa Capim, né, depois da Sabrina Fernandes, ela fez um vídeo junto e tudo mais, a gente foi junto também lançando com eles. Então, a gente pode se dizer que é um braço, na verdade, desse veganismo popular que tinha nesse momento, 2017, 2018, aí, né, o ANTAR, o Femini Vegan, que aí passou para, depois tem a UVF, né, União Vegana Feminista. Eu acho que esses três braços aí, mais ou menos no mesmo período que a gente começou os nossos trabalhos aí. Isso mais ou menos 2018, 2019, é isso? Em São Paulo? Por aí. Começou em São Paulo ou foi ramificado já nessa época? Não, esse grupo ele era bem ativo, que a gente lançou era em São Paulo mesmo, mas logo quando a gente já lançou, a gente já tinha contato com o Renato, né? E aí ele articulou um grupo também lá em Pernambuco. A gente tem algumas pessoas que acompanham a gente em outros estados, teve por algum tempo, né, uma ANTAR no Rio de Janeiro também, um grupo no Ceará e tal, mas hoje de ativo mesmo a gente tem Pernambuco e São Paulo, mas começou em São Paulo mesmo esse grupo mais ativo e esse núcleo da fundação mesmo em São Paulo. Eu vi que tem, pelo menos no Instagram, tem uma... Não sei se vocês se denominam como células, como... Não sei como que seria. Tem em Portugal, se eu não me engano. Teve também um grupo que começou em Portugal, mas aí também com a questão da pandemia e também... E aí eu já vou começar uma crítica mais política, né, desse veganismo popular. E também da Frente Amplíssima, esses movimentos de base, eles foram recuando também. Sim. Então teve essa expansão, né, 2019, aí que a pandemia teve fraquejou de novo. Aí nos atos contra o Bolsonaro em 2021 aumentou, que foi a nossa maior expansão. E depois com a eleição do Lula e a Frente Amplíssima, teve esse encolhimento de novo, né? Não só da ANTAR, mas de vários movimentos. Né? Tanto que eu converso eu sou formador de movimento social também, né? E conversando com outros movimentos muito maiores, né? Eles falam que é o maior número de pessoas inscritas, né? Filiadas, por exemplo, no PSOL, foi na época do Bolsonaro. E o que mais não teve foi agora, na época do Lula. Então, isso é uma coisa para a gente pensar também, né? Às vezes, esse avanço, né, dessa esquerda liberal também faz esse recuo do movimento de base mesmo, porque as pessoas tendem a terceirizar essa ação. Não vou fazer mais ação, não vou fazer mais militância, não vou fazer nem mais propaganda, vou só deixar para... E aí, né, a base ela vai esvaziando mesmo. Você sabe que eu tenho uma análise antes das eleições, que eu vou ver se eu recupero esse vídeo, que eu falo exatamente isso, o quanto que o reformismo, né,
O Renato está aí, obrigado, Renatão. Ele vai dizer, o primeiro livro da Antar foi um divisor de águas, que é o manual, né? Depois é legal que a gente fale isso. Acho que é esse que ele está se referindo, né? Não, o primeiro é outro. Poucas pessoas sabem, não é o Antiespecistas, tem um Qual que outro. é? Qual que é? Que chama Libertação Animal, Libertação Humana. Foi logo quando a gente se lançou. Veganismo, Política e Conexões. Ele tem participação de várias pessoas. Tem do Vegano Periférico, do movimento afro-vegano. É um livro em conjunto. Esse é antes do manual? Esse é antes do manual? Antes. Legal, legal, legal. Inclusive, o Antar tem um link no perfil deles, com todo o material deles. É muito legal isso, muito democrático, tem a ver com a proposta, né? E eu estava falando que eu fiz uma análise exatamente falando que o reformismo ia... todo aquele avanço que nós tivemos, né, de lutas sociais, que foram controlados, diga-se de passagem, porque o PT sempre quis disputar nas eleições, ele não queria que o movimento de rua ascendesse com medo de 2013 novamente, ou algo do gênero. E que com a eleição de Lula, isso em todos os momentos que o Lula foi eleito, isso acontece. Há uma retração profunda do movimento, os sindicatos se estatizam novamente, os movimentos se limitam, né? A gente vê o que está acontecendo com a MST, e, enfim, mas não é o objetivo da nossa live, mas não tem como deixar de falar nisso, você tocando nesse assunto. E, de fato, muitos grupos, após a eleição do Lula, se desmantelaram, e o número de rachas aumentaram significativamente em várias correntes, aí, em vários partidos, em vários coletivos. Eu sei de coletivo que se desfez aí. Cauã, fala uma coisa para mim. Foi exatamente a Antar surge já abraçando a ideia de um veganismo popular, que até então é algo é um termo a ser construído, né? Porque quando as pessoas falam veganismo popular, eu falo, calma aí, a gente tem muitas construções a partir do veganismo popular, né? E eu acho riquíssimo o termo, mas ele tem que ser trabalhado. Eu vejo muito pouca publicação falando, né, e construindo esse nome que é muito importante, mas ele tem que ser trabalhado melhor. Você citou algumas fontes aqui, que eu concordo com essas fontes, que foram talvez pioneiras, e a Antar vem fazendo isso, ela vem transformando esse movimento e construindo teoria a partir da própria praxis. Mas ela começou assim, você falou que começou também de uma influência abolicionista. Quando que a Antar ela se identifica como um grupo que precisa abraçar outras causas, que precisa estar na vanguarda de outros movimentos para que o veganismo realmente faça sentido fora da sua bolha, muitas vezes sexista, racista e todos os istas que a gente poderia qualificar aqui? Então, esse grupo já lia bastante coisa anticapitalista, e aí a gente era influenciado pelo que em outros países tinha antiespecismo revolucionário, antiespecismo de esquerda, portanto que o nome é Antar Poder Popular Antiespecista. E também tinha esse debate do poder popular, né? Então, logo no começo mesmo, quando veio esses textos da Sandra Guimarães sobre o veganismo popular, aí casou com esse poder popular antiespecista, tanto que o nosso mote veganismo popular, é poder popular, né? Ele tem a ver com essa construção desse poder dual aí, da classe trabalhadora e do antiespecismo revolucionário influenciando, né, essa minoria ativa influenciando esse poder popular da classe trabalhadora para essa libertação animal e humana, né? Então, desde o começo eu já tinha assim, essa noção. Acho que se recuperar nossos posts lá no começo, já tinha assim, o antiespecismo, poder popular antiespecismo, e logo depois o veganismo popular, poder popular vegano, já começou a ser usado.
E um texto nosso de fundação se chama A Farsa da Revolução Verde, de mercado, que a gente critica alguns textos, porque com esse avanço do veganismo, que a ascensão no Brasil e em outros lugares do mundo foi em 2017, tinha muitos manifestos, textos falando sobre como tem bastante coisa na prateleira, que ok, é legal, só que a nossa crítica veio como isso não necessariamente era um avanço da libertação animal, né, que precisava de uma crítica mais profunda, de um embate contra, né, o latifundiarismo, né, o agro, todos esses setores. E também a gente faz uma denúncia de algumas ONGs, na época, que tinha uma acusação que recebiam dinheiro do Cage Free para falar, né, de ONGs, inclusive muito bem colocadas no veganismo, mas que, né, tinha uma acusação aí de um grande portal vegano, inclusive, que fez essa acusação, não a gente só pegou a referência, de dinheiro de Cage Free para fazer propaganda das galinhas felizes. E essas ONGs ditas veganas faziam isso logo nessa expansão. E nosso texto critica essa abordagem fundando a ANTAR, né? A partir daí, então tem esse manifesto. Esse texto, na verdade, hoje a gente vê como um manifesto porque as grandes linhas estavam todas ali da gente, mas assim, no grosso, era um grande ensaio do que seria ANTAR. Todas as nossas leituras são gratuitas, igual o Walter falou, estão no nosso Linktree, ANTAR Vegan. Então tem textos de formação, os textos que a gente já publicou, textos escritos por militantes da ANTAR, os livros em PDF para quem não consegue comprar, tá tudo lá. É só vocês analisarem, pode usar em curso. Tem gente até que usa em curso e cobra, mas a gente não está nem aí, a gente continua a estar lá. E é isso. E quem quiser também um impresso, a maioria acho que saiu pela Terra Sem Amos, né? Se eu salvo engano, né? É isso aí. Cauã, a ANTAR, assim como todos nós que lutamos pela resistência e contra esse veganismo liberal, esse veganismo mainstream e todas as suas ramificações, né? Porque a gente fala que o veganismo é o movimento mais despolitizado por metro quadrado do planeta, né? Assim, realmente a galera não fala de política. Eu não falo nós da resistência, eu falo esse veganismo mercadológico, focado em marcas, focado enfim, tudo que a gente já sabe. Com certeza, a ANTAR, ela vem travando uma luta ideológica muito grande e eu acompanho parte disso. Claro, tem um limite, nós temos limites, né, até para nossas capacidades físicas e financeiras, é difícil enfrentar essa galera tem dinheiro, essa galera recebe apoio, como você mesmo disse aqui, de ONGs aí que foram denunciadas e algumas denúncias foram provadas, inclusive, realmente mostraram que receberam dinheiro mesmo, enfim. Eu sei que a ANTAR, ela faz um trabalho fortíssimo, e eu acho que é um dos grandes diferenciais da ANTAR, junto aos movimentos populares, e corporalmente mesmo. Tem o café que vocês fazem, que vocês organizam para trabalhadores, tem os trabalhos que vocês fazem junto a comunidades originárias, enfim, uma série de trabalhos que a ANTAR se destaca, né? E talvez não se destaque mais porque tem um limite físico, né? O que eu sempre falo, né? Às vezes cobram da vanguarda algo que a vanguarda não tem como fazer, né? Por que vocês... Não dá, simplesmente não dá, porque o número de militantes não são suficiente, né? Às vezes a gente tem realmente um problema. Como que a ANTAR, ela já começou com esse ativismo mais, com essa militância, não gosto do termo ativismo, com essa militância junto aos movimentos. Quais os movimentos hoje que a ANTAR faz uma ação mais constante, né? Se é esses que eu falei, se tem mais algum. E o que a ANTAR vem a... Eu acho que nós temos muito mais a aprender com esses movimentos do que eles conosco, né? Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Numa participação que eu tive, eu falei que o Karnak, esqueci o nome.
O Krenak. O Krenak está muito mais próximo do antiespecismo do que muitos que se dizem veganos por aí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a ação prática da Antar, que eu acho que é fortíssimo, e o que a Antar realmente vem aprendendo com essa ação coletiva, com essa participação junto aos trabalhadores, né? Porque esse veganismo que nós pregamos, e eu me coloco junto porque eu estou ao lado de vocês, e tenho certeza que vocês estão ao meu lado, eu acho que a gente foge da bolha vegana, isso realmente é fugir da bolha vegana, e mostra um antiespecismo que está junto com todos esses movimentos no sentido de construir um sistema anti-opressão, não só às espécies dos animais mais que humanos, mas a toda e qualquer forma de opressão, né? Seja LGBT, seja os trabalhadores, os trabalhadores rurais, enfim, eu queria que você conversasse um pouco, e isso é um dos grandes diferenciais do chamado veganismo popular, né? E aí vocês complementam, e eu gosto muito desse complemento, veganismo popular e revolucionário, porque a gente pode ficar só no popular, né? Não querer a transformação da sociedade. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e a atuação da Antar nesse sentido. Então, quando ela já nasceu, era exatamente isso. Eram pessoas que... E foi sempre assim com os veganos de esquerda, né? Um tempo. Agora que surgiu pessoas que se declaram, tipo assim, você é antiespecista e de esquerda. Mas era assim, eram pessoas que eram de esquerda e militavam. Tipo assim, igual eu militava sindicatos, professores, beleza. E fazia ativismo vegano. Eram duas coisas separadas. Então eram pessoas que já estavam inseridas, por isso que a nossa militância já nasceu inserida, porque eram pessoas que já estavam inseridas. Só que não juntava. E a gente tem uma tarefa dupla na Antar que a gente fala, né? Que é tanto, assim, a grosso modo, né? Veganizar a esquerda e também esquerdizar o veganismo. É uma tarefa dupla, porque a gente está nesses dois lugares. E chocar mesmo esses mundos, né? Que antes estavam estanques. Então a gente faz essa tarefa mesmo de chocar aí, essa coisa e ver o que dá. E a dialética é isso, né? E construindo, né, esse debate realmente que vai, a partir daí vai surgir uma praxis, vai surgir uma teoria, vai surgir uma prática que a gente vai precisar refletir e vai ter que mediar. Então, surge mais ou menos assim essas ações, né, que a gente leva a cabo. E aí a gente tem uma frente que ela tem a ver com educação, então a teoria revolucionária é importante, a reflexão da realidade, esses espaços que a gente tem de educação popular e também acadêmica, então é um braço da educação. Outro é o trabalho de base, né, socioambiental. E tem que ver também com o apoio mútuo, a solidariedade de classe. A gente não vai ficar entrando nos lugares populares para ficar falando assim, seja vegano, você é. Não, a gente vai construir aquele poder popular. Então, moradia na rua com os trabalhadores do Brás, na aldeia, a partir dos interesses e das necessidades materiais da classe, o que tem para ser feito ali. E nesse interim, a gente vai colocar, né, as nossas posições antidominações que tem a ver também com a questão animal, porque as coisas se articulam, né? Por exemplo, nos trabalhos, a gente, logo no começo da Antar, a gente fez parte de uma retomada ali, de uma ocupação perto da USP que chamava Buracanã, e que eles estavam construindo ali a ocupação, as casas. Então a Antar fez parte também dessa construção e tinha muitos animais abandonados ali naquela também. Isso é uma coisa que pega para a classe trabalhadora ali, né? Zoonoses, a fome dos animais, que a classe trabalhadora se preocupa sim com a fome dos seus animais, né? Mas tem a ver também com a fome total. Então tudo isso já está ali. Então também é uma tarefa material isso. Então a gente faz isso. Então
os trabalhos de agroecologia que tem a ver com a alimentação vegetal originária que a gente já faz nas aldeias, enfim, com greves que a gente apoia da classe trabalhadora, né, que faz muito esse debate também ambiental, por exemplo, greve dos metroviários, ela é ambiental, porque a gente está falando de transporte público para todos, ampliação, né? O passe livre, isso também é ambiental, tem a ver com a Antar, tem a ver com animais humanos e não humanos também. Então, tudo isso, né? Tudo isso a gente vai articulando, porque são conexões que são necessárias. O que mais? Não sei se eu respondi tudo. Vai me falando aí. Respondeu, sim. Eu acho que a ideia não é nem responder, né? A gente abriu o diálogo e eu acho que você falou muito bem. Eu falo que não tem nada mais anti-vegano do que a escala 6x1, por exemplo, e as pessoas não conseguem entender algo tão simples, né? Quando eu comecei esse canal, essa ideia de fazer lives, foi meio que desespero mesmo, a ideia de bater de frente com esse mainstream e trazer politização para o movimento. Eu não falo só sobre veganismo aqui, eu trago pessoas de esquerda, eu falo sobre arte, mas 80% é sobre veganismo, e por causa do genocídio na Palestina, nos últimos 2 anos eu também fiz muitas lives falando sobre a Palestina. Mas a gente percebe que eu faço uma associação, eu tenho que pensar melhor sobre isso, eu tenho que estruturar melhor isso ainda, talvez até teorizar. Eu percebo que a radicalização moralista do veganismo, radicalização moralista, não radicalização no sentido... Então, eu vou dizer uma radicalização reacionária, ou até tirar a palavra radicalização, porque radicalização é um termo que nós gostamos de usar para nós. Esse reacionarismo que vem crescendo por parte do veganismo, ele está diretamente associado ao crescimento da extrema-direita. Não à toa, a gente vê personalidades famosas do mundo vegano se candidatando por partidos de extrema-direita. Nós vemos falas racistas, como a Xuxa deu há um tempo atrás, em plena pandemia, se eu não me engano. Acho que foi em plena pandemia. Nós vemos o crescimento dentro de um setor do abolicionismo, que eu nem chamo essa galera de abolicionismo, falando que o veganismo tem que ser puro e apartado de toda e qualquer luta, né? Inclusive com com um raciocínio rasteiro, recorrendo à Vegan Society, que não tem instituição mais burguesa que a Vegan Society. Ela surgiu num contexto totalmente capitalista, onde a necessidade não era pelos animais. Depois ela se estruturou com uma proposta de ética animal com muita limitação. Então eu percebo, e eu acho que você vai concordar comigo, mas eu queria que você desenvolvesse isso sobre a sua perspectiva como historiador e também como militante da Antar, como que esse veganismo reacionário, resgatando muito do que o veganismo já foi lá no começo, na década de 40, e que depois foi combatido na década de 70, 80 do século passado, por uma forte participação de grupos radicais, aí sim radicais no sentido positivo, sobretudo inspirados do movimento punk, sobretudo na Inglaterra, e que isso se espalhou pelo mundo, que foi um período muito bom que o veganismo conseguiu grandes contribuições aí. Mas a gente vem tendo esse refreamento, a gente vem tendo esse passo atrás no sentido de um veganismo reacionário. A gente viu veganos votando em Bolsonaro, só para a gente ter uma noção da coisa. Então eu queria ouvir você um pouquinho isso, até como militante da Antar, que tem, eu não gosto desse termo, né, mas que tem muito lugar de fala para falar, porque vocês realmente vêm batendo de frente com essa galera e dizendo, não é assim, não, nós estamos aqui para construir um veganismo que seja um veganismo de luta, que lute pela libertação do animal mais que humano, mas também em consonância com todas as outras lutas, até porque eu sempre digo, se não existir planeta, não vai ter a libertação de nenhum animal.
Se não existir liberdade para os trabalhadores, não vai ter escolhas éticas, e assim sucessivamente. Então, queria ouvir você um pouquinho disso, que eu sei que a Antar quase que diariamente faz um debate muito rico sobre isso. Então, são bastante coisa, mas eu acho que assim, o movimento, a ecologia, quando ela já nasce um pouco liberal. Um pouco não, ela é liberal, né? Ela sempre teve esse quê liberal. E também uma certa esquerda desenvolvimentista repeliu ela e ela repeliu também a esquerda. Eles foram, né? Essa coisa, né, dessa radicalidade ambiental que existe, ela foi minoritária, né? A gente vê. E foi às vezes apagada nessa luta aí da Guerra Fria e tudo mais, né? Seja anticolonial, seja nessa visão aí dos povos indígenas, seja o do veganismo. Então, quando esse veganismo revolucionário que existiu, né, em contraposição, que a gente não inventou, mas ele existiu com o movimento punk, né, com o feminismo, ecofeminismo, né, com toda essa galera que vem para o Brasil tentando embater essa ecologia liberal, né, e que é muito, a gente bebe muito dessa tradição. Logo depois, né, vem essa reação, né, que tenta ali novamente aburguesar mais ainda, né, e usar a ecologia contra os pobres, né, usar que é ecofascismo, né, ecocapitalismo e tudo mais, ele utiliza dessa pauta, na verdade, para atacar as pessoas pobres. Ela foi, né, amortecendo isso como uma reação mesmo e colocando as pautas liberais de novo, né? E aí a gente vê vários nascimentos de muitas organizações e ONGs que vêm com essa coisa de tentar colocar o veganismo como apartado das questões sociais, né? Colocando ali como uma questão apenas de consumo individual. Então a gente tem essa leitura, assim, que porém, né, a gente tem uma leitura ultimamente, o que acontece? Até esse veganismo liberal, até ele mesmo, até essas ecologias, elas também estão sendo atacadas. E por isso que essa estratégia de fortalecer o capitalismo dentro disso é ruim até mesmo para esse veganismo liberal. Por quê? Porque aí o capitalismo, para tentar, né, segurar a sua crise, mutou novamente para esse neofascismo que a gente está vendo, essas extremas direitas, esses conservadorismos. E aí ele também se volta contra uma esquerda liberal, né? A gente vê o Trump contra os democratas, a gente vê os bolsonaristas contra, óbvio que é discursivo, né? Só um teatro contra o Centrão e contra o Lula, e a gente vê agora vários ex-veganos e também vários movimentos aí de agressão contra o veganismo e contra o veganismo liberal. Eles não estão agredindo só a Antara, eles chegam com qualquer ali vegano e fala que tenta, né, que a política sexual da carne assimilar a gay, a deficiente, eles fazem essa associação muito agressiva, né, como se o veganismo fosse, né, um PCD, então ao capacitismo, como se fosse gay ou a mulher, então a política sexual da carne, misoginia e LGBTQ e a PN mais fobia. Atrasado, então também tem racismo anti-indígena, ou seja, eles utilizam tudo isso para atacar, então ele vem em bloco mesmo. Então com essa ascensão conservadora, eles estão atacando até mesmo o veganismo mesmo de mercado puro. E tá realmente adiantando. A gente vê aí vários restaurantes fechando, várias pessoas deixando de ser vegana, né? Não está entregando, as plataformas não entregam esses conteúdos, né? Porque
a gente sabe, a ideologia, né, dominante serve os interesses dominantes, então não vai mesmo ter um alcance. Então a pessoa fala, eu faço veganismo, não está tendo tanto alcance. Sim, porque não interessa a classe dominante, nem mesmo esse veganismo raso mais. Ele não serve. Então, mais ou menos está acontecendo isso. E por isso que a gente tem que assumir essa politização mesmo e confrontar a tarefa, né, da ordem do dia, é isso, esse confronto mesmo, né? Daqui a pouco eu vou ler as participações, mas tentar ler, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta específica, tem um balão aqui no negócio aqui, na tela, com uma interrogação. É mais fácil que chega para mim. O poder do consumo, por enquanto, fez uma, mas não sei se foi uma pergunta, mas aí eu vou tentar ler mais ou menos todas numa tacada só. Tem também, dentro desses veganismos com V, como diz a Martina, inclusive a Martina encabeça isso, a ideia de que o veganismo o veganismo com V maiúsculo, teria atingido um ponto de tensão que era necessário romper, né? Nem todos apoiam essa ideia, né? Eu mesmo acredito que o veganismo é um termo em disputa e a gente tem que disputá-lo, mas a gente também viu muita gente saindo do veganismo, não deixando de ter uma dieta vegetariana, não deixando de ser antiespecista, mas rompendo com a ideia de veganismo, justamente por terem sofrido casos de racismo, homofobia e coisas do gênero. Eu acredito que vocês têm uma visão talvez um pouco parecida com o que eu acabei de falar, mas eu queria ouvir você um pouco sobre isso. Assim, eu não, inclusive, eu tenho 3 lives aqui no meu perfil, com a Martina, que é para mim uma grande intelectual, com a Mar e com a Quenda, que é do Zati, que a gente discute um pouco esses temas. E eu acho que as colocações delas são riquíssimas, tanto do ponto de vista de fala como de escrita, né? Eu acho que é um material riquíssimo. E eu ainda me coloco nesse lugar de que o veganismo tem que ser disputado, né? Porque a gente abrir mão disso é deixar o veganismo de bandeja para essa galera. Eu queria ouvir um pouco você sobre isso. Você concorda com essa minha análise ou não? Até porque eu acho que o veganismo popular e esses grupos subversivos, né, como ela se define, né, por um antiespecismo subversivo, eu acho que a gente está muito próximo, a gente tem uma atuação muito parecida. Eu acho que a gente está mais próximo desses grupos, certamente, do que dos grupos mainstream. Queria ouvir você um pouco sobre isso. A gente tem essa visão mais parecida com você. Eu acho que a gente tem que disputar o termo do veganismo, né? O veganismo popular. Eu acho que não dá para ficar fugindo. Sabe por quê? Porque, por exemplo, já tem gente usando liberal, já usando antiespecista. Então você fica fugindo, eles vão atrás, não tem como. Né? Não vou usar mais vegano, você é antiespecista. Eles vão lá atrás do antiespecista. Daqui a pouco vai ter rótulo antiespecista de grande empresa, você vai ver. E já tem grupo usando o veganismo popular deturpando, porque o veganismo popular tem a ver com poder popular. Tem gente usando nesse sentido, assim, de popularização, falar fácil. O veganismo popular não é falar fácil. A gente vai ser didático com a classe trabalhadora. Só que a ciência didática, inclusive, ela é muito complexa. Você transformar não, né? Mediação didática. Você vai mediar os saberes da cultura escolar, formal e não formal, com os saberes acadêmicos. Essa mediação, existe uma ciência, as pessoas não sabem da didática. Existe pesquisa para isso. Universidade de São Paulo da Educação, Unifesp Educação, enfim. Harvard em Educação existe, é uma ciência para isso, acadêmica, para estudar essa ciência didática. Não é simples. Então, não é falar simples, falar para alunos sobre vários temas, o que eu faço não é falar simples, didática, né? É falar a partir da realidade deles, que não é simples. A pessoa tende a
ela quer ser anti-elitista, só que ela é elitista, falar que a classe trabalhadora é simples, e não é, né? Que o pobre é simples, e não é. E não é sobre isso. Então, pegando isso, já tem gente falando assim, é falar simples, é falar de jeito raso, é ficar falando de receita barata, e tem a ver a autonomia alimentar, por exemplo, o vegano periférico, ele traz a questão da autonomia alimentar, de como você pode ter uma alimentação vegetariana e uma posição política vegana sendo, né, uma pessoa periférica. Só que isso não basta. O veganismo popular é você, né, construir na ordem do dia movimentos populares, né, tá nessa participação, movimentos populares que fazem tanto um confronto contra as estruturas de dominação capitalista, patriarcal, racista, como também antiespecista, que coloque na ordem do dia né, essa colocação também dessa dominação que o capitalismo faz e o colonialismo com os animais e os ecossistemas que nós estamos inseridos. Então é isso que é esse veganismo popular. Só que já tem gente que já está deturpando. Então não adianta você ficar fugindo. A nossa posição a gente tem que construir, influenciar os movimentos de base a ter essa consciência que é preciso para sua própria libertação. A classe trabalhadora precisa entender que para sua própria libertação ela precisa, né, libertar os seus ecossistemas e biomas, e aí vai envolver todos os seres vivos para isso, né, e fazer esse grande bloco da classe trabalhadora e a natureza contra a burguesia, né, e as burocracias políticas, enfim. É preciso fazê-lo. Então, para ter essa libertação. Então, nisso, ela vai tomar também os seus termos de volta, os seus termos que lhe pertencem, veganismo popular, né, veganismo, e se apropriar, né, os que não pertencem, se apropriar de novo. O feminismo mesmo, o feminismo foi isso. O feminismo, no começo, a esquerda falava que era liberal, porque ele nasce com o movimento liberal. As mulheres marxistas não se diziam feministas. E as mulheres anarquistas também, elas falavam que elas eram humanistas. As pessoas esquecem isso. Só que aí o que teve? Teve essa estratégia de pegar. Não é só a burguesia, a luta de classes também envolve isso. Não é só a burguesia que pode pegar nossas coisas, nós também vamos avançar para capturar esses termos e ressignificar. Só que também é isso, né? A gente recusa muito essa ideia, essas lutas discursivas e são importantes em certo nível, né, para agitação e propaganda. Só que não vai ser só no discurso, a gente precisa fazer na materialidade, né, criar uma força social que seja possível fazer isso, seja possível fazer essa disputa para além de discursos. Precisa ter uma base mesmo forte, né, que consegue incidir na realidade e fazer essa disputa, esse punch, esse confronto, né, com isso, com essa dominação animal, com essa apropriação do veganismo liberal, com tudo isso, né? Então precisa, não vai ser eu ou você individualmente a gente vai fazer isso. A gente pensa, Antar, que a gente está influenciando, na verdade, vários espaços da classe trabalhadora que a gente está inserido para tal. Né? A gente não acredita que. E aí muitas pessoas, por isso, acham que a gente Antar é anarquista. Né? A gente acha que não vai ser a vanguarda, um partido que vai fazer isso. A gente vai influenciar vários movimentos a fazer isso a partir das ferramentas de autogestão, toda essa tradição que a gente falou, luta de classes, né, antidominações, que está no nosso livrinho Antiespecistas, né, do feminismo revolucionário, enfim, de toda essa tradição que a gente vai incorporando aí e vai se utilizando, influenciando, sendo influenciados também nessa troca, enfim, tudo isso. Show. Eu vou ler agora as participações. Você sabe que quando eu
quase vou fazer 50 anos ano que vem, fiz 49 agora. Eu me considero marxista desde os meus 13 anos, né, de tradição trotskista. Não sou stalinista, tenho uma aversão ao stalinismo. E vim ser vegano muito depois, vim entender o veganismo muito depois. Para mim foi um choque brutal, até porque a porta de entrada nossa, geralmente, é o veganismo, esse veganismo liberal. É brutal, eu vi, assim, coisas bizarras e eu falava, não, daí fui estudando, e aí você entende que o buraco é mais embaixo, né? Eu vou ler as participações, mas que bom que nós temos grupos igual a Antar. Eu vou até comentar uma coisa que o Gui comentou aqui, que eu dei muita risada aqui sozinho. Eu prefiro, vou ler primeiro da caixinha, que só tem uma participação, que é o Poder do Consumo, que é o Vegano Sem Açúcar, eu gosto muito dele, tem inclusive uma live com ele aqui no meu perfil. A necessidade de criar o termo veganismo popular não acaba taxando o veganismo padrão de elitista, não completou a pergunta, então não sei se foi uma consideração, não sei se foi uma pergunta, então se você puder fazer de novo, eu prefiro o termo levar informação a influenciar, eu acho que é a mesma coisa, mas tudo bem. Tenho tentado me educar, a Carol vai dizer, Carol Manzano, tenho tentado me educar, e é um trabalho árduo, vocês ajudam nisso, obrigado, a gente que agradece. O Gui comenta, mano, tudo que vocês estão dizendo é uma novidade para mim. Gui, cola com a gente, que tem muita coisa, vai lá na Antar, tem o Linktree deles lá, tem bastante material, também foi uma novidade para mim, quando a gente descobriu que existiam outros universos, ainda bem, Gui, cola com a gente. No meu perfil lá no YouTube, Gui, tem 30 lives só falando sobre veganismo, e eu discuto quase toda live, a gente fala essas coisas. Claro, com pessoas diferentes, com análises diferentes. Minha posição é sempre consumir o mínimo, o Poder vai falar, consumir o mínimo, aí se frustram e passam a atacar a gente, sem dúvida, quando a gente, o consumir o necessário somente, é o que sempre foi o ser humano, a necessidade de se consumir mais do que nós precisamos é uma alienação que o capitalismo nos impôs, até porque antes não existia produto, né, algo que o capitalismo impôs a gente. Muita gente abre negócio vegano achando que a gente vai lá comprar todo dia. É verdade. Vamos lá, que mais participações que tem aqui. Ele falou que foi uma pergunta, aquilo se o veganismo popular não é taxar o outro veganismo de elitista, mas eu acho que é mesmo. Mas deixa deixa o Cauã depois responder. Deixa eu ver se tem mais alguma participação. Gente, tem muita participação, não estou conseguindo subir aqui, deu um bug aqui na minha telinha, por isso que eu falo. Eu queria agradecer a todos que estão aqui, o Denner lá do Umami, o Renato, deixa eu ver aqui em cima quem é que está até agora, o Gui, Alcemar, Poder do Consumo, Cassandra, a Shaki, que é fantástica essa moça, ela tem sido uma amiga aí, ela se aproximou agora do meu perfil e ela tem um papo muito legal e ela está buscando conhecimento. Procura o pessoal da Antar, que vale muito a pena. Entra lá no Linktree deles. Se você sentir identificação, até troca ideia com eles, de repente, até para se organizar junto com eles. Eu recomendo muito. O Renato está aqui, o camarada Silva, Carol, Denner, que eu já falei, Kátia, Tati, enfim. Se quiser responder essa pergunta do Poder do Consumo, se a gente está taxando os caras de elitista, através e aí eu sei que você tem um limite de tempo, também não quero ultrapassar, eu deixo você aí para, nesse último bloco, você falar o que você tem vontade de falar, o que você não disse, o que você acha importante que você fale. Então, eu não acho que... Na verdade é isso, eu acho que assim... Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória pessoal, mas que também tem a ver um pouco da Antar, desse grupo que veio, né? Eu conheci o veganismo, eu sou vegano há 12 anos. E sou vegetariano, perdi as contas, desde a minha adolescência. Eu conheci por causa do punk. Então eu não conheci ele liberal, graças a Deus. Aquele anarquistas, graças a Deus, né? Amém. E eu conheci por causa do punk, então eu já conheci ele numa vertente radical, uma vertente que fazia, né, a
intersecções, fazia um debate um pouco mais avançado, que era do punk, da ação direta, né, que era influenciado pelo Animal Liberation Front, né, tinha um espaço que era verdurada, que era show de hardcore, e tinha palestra de veganismo. A verdurada, os estreetes já traziam, por exemplo, o MST para falar. Eles faziam assim, eles já falavam já né, pela popularização do veganismo, por tudo isso. Então não é algo muito novo, já tinha nos anos 80, anos 90, né? Era minoritário, mas já tinha ali essa resistência, que é da onde eu vim. E esse grupo foi muito influenciado também por causa disso, né? Esse foi um dos braços do veganismo para dar no veganismo popular. O outro foi das mulheres, o ecofeminismo, né? Que sempre foi muito forte nisso também, nesse debate ambiental, nesse debate animalista. E outro era as religiões minoritárias, que era o budismo, né? O Hare Krishna. Então, o veganismo popular descende dessas coisas. E desse veganismo abolicionista. Então, só que ele faz, né, um contato ali na base, que nem eu falei, com movimentos, né, classistas, marxistas, anarquistas mais organizados, fora da contracultura, mais organizados mesmo no sindicato, né, vão se organizando, vão se reorganizando, porque nasceu assim. Com o feminismo que também vai adentrando ali espaço de classe, feminismo marxista. Então a gente precisa se deslocar um pouco dessas tradições que a gente vem, né, que estava ali muito alocado no abolicionismo, e, né, tenta fazer aí uma crítica, e por isso nasce o veganismo popular. Então, e precisa estabelecer também algumas linhas, é por isso que é preciso de um nome, realmente, né? O veganismo, para mim, sempre foi isso, igual aí o camarada falou. Só que é preciso estabelecer algumas coisas de diferenciação. Tem alguma coisa que a gente já falou no podcast do Nereu. No nível tático, a gente pode ter, sim, alguns encontros, que é a grande vontade dele. Uma manifestação contra, né, sei lá, a exploração dos animais carga-vivas. Então, nós estamos juntos. Nós estamos juntos, né? Por exemplo, agora, embora a gente não acredita que a lei vai resolver tudo, mas, por exemplo, a gente vai apoiar, por exemplo, o fim dos testes em animais. Isso é óbvio. Então, todos nós estamos juntos. Só que, em alguns momentos, a gente vai ter que se diferenciar, sim, né? Para levar a cabo essa visão aí que, para nós, né, ela é radical. Radical é pela raiz, ela vê, né, a estrutura por detrás disso, que para a gente está além de um jogo, né, institucional burguês, ele está nas estruturas econômicas, está nas estruturas de dominação colonial, né? Então o especismo ele tem a ver, o especismo e o fim dele tem a ver com esse embate, né? E por ser esse embate, a gente não acredita que só pelo consumo possa acontecer, e sim uma classe trabalhadora organizada que possa incidir, né, com o fim dessa exploração aí na sua base, que são os territórios, são as fábricas, né? Tudo isso tem a ver com a exploração animal. Da onde que vem a comida? A comida vem primeiro das plantações. Então, quem são os donos dessas plantações no Brasil? Quem é os donos das fábricas? E quem rege o poder político? Toda essa classe, ela tem a ver com o especismo, porque ela que está sendo beneficiada pelo especismo, né? Uma criança da periferia que come carne, ela não está igual, que nem as faces do veganismo liberal, aos humanos. Essa criança, ela não está em posição igual a esse latifundiário que lucra bilhões com a exploração animal. Então, quem precisa ser detido tem que ser essa pessoa. E na reorganização da sociedade, né, a gente vai ter que falar, né, de uma sociedade ali ecológica, socialmente ecológica e também antiespecista. Então é isso que a ANTAR coloca, né? Não é só
o nível do consumo, embora ele possa ser um mote importante, porque a gente come todo dia, a gente bebe todo dia, então ele pode começar dali, né, a mostrar para a classe trabalhadora que é possível uma alimentação dessa, então, em certo sentido, pode se utilizar disso, mas vai, né, além disso, por exemplo, uma ação que a gente faz do café vegano popular para a classe trabalhadora. Então, ela tem muito a ver. O pessoal até comenta, mas vocês não vão matar a fome, mas a gente não quer, não vai matar a fome. A gente só está ali, primeiro, né, se inserindo, mostrando que a solidariedade de classe é possível, né, servindo comida gratuita para aqueles trabalhadores, eles vêm falar com a gente vai lá, a gente quer que isso se replique mais, essa solidariedade de classe. Segundo, uma propaganda vegana mostrando que é possível se alimentar bem assim, então tem até pessoa que fala, nossa, essa receita é muito boa, né? Mas também a gente quer que essa união, né, ali dos trabalhadores que já, na verdade, já estão organizados, eles têm sindicato, eles têm o boca a boca, essa organização para que possam, né, confrontar as dominações possíveis que tem ali, do Estado que violenta, não deixam eles venderem, do capitalismo que transforma os corpos negros que estão ali, por exemplo, e o racismo estrutural, né, foi morto, já um trabalhador do Brás ali, a gente se uniu na luta contra essa violência. Então, tudo isso. Então, tem a ver, né, a alimentação, ela pode surgir ali como esse mote, mas ela tem que ir muito mais para a gente, né? O antiespecismo é isso, ele faz parte dessa luta anti-dominações, que é muito mais ampla, né? E que eles entendam nesse processo que, né, tanto o Estado, o capitalismo, né, essas estruturas de dominação, colonialismo que violenta esses corpos e a classe trabalhadora, ela também violenta os animais e a natureza. Né? Tá todo mundo junto nisso. É por isso que precisa desse bloco, dessa força social da natureza com a classe trabalhadora, né, e esses grupos oprimidos contra os opressores. Né? A natureza, para a gente, também ela é uma agente de transformação viva que deve estar encorpada, né, nesse confronto. E isso, né, os povos indígenas já mostravam, né, que os seus ecossistemas estão vivos contra essa luta colonial de cima, né? Não é o humano como se fosse o grande redentor da luz ali trazendo, né? Que aí vai mimetizar de novo o especismo. Tem gente que fala assim, eu vou salvar, eu vou fazer, eu vou salvar um animal, eu vou... Não, a gente está construindo junto com toda essa natureza, essa resistência, né? Então, na verdade, a gente fala muito na Antar da libertação, tem gente que fala libertação animal humana, mas é libertação dos ecossistemas, é uma libertação de tudo, né? Dos vegetais, dos fungos, das bactérias, todos esses seres viventes são assolados por esse sistema capitalista estatista, né? E por isso que eles estão todos juntos, né, numa grande uma junção ali contra isso que assola, né? Acho que é isso. O que mais que falaram aí? Acho que é isso. Aí o poder do consumo vai falar que anarquismo e veganismo, para mim, são a mesma coisa. Anarquismo encontra o veganismo, pois ambos não têm hierarquia, não têm instituição, cada um fazendo como pode, acreditando na liberdade. Sem dúvida, o anarquismo ele tem uma grande contribuição aí na luta antiespecista, né? O Renato até falou das verduradas, né? Pô, talvez fosse um anacronismo histórico pensar isso, mas seria muito bom se a gente conseguisse recuperar essa ideia das verduradas, né? Agora, claro, com toda a experiência que a gente tem, que é muito maior, né? Enfim, é algo para se pensar, né? Acho que as possibilidades estão dadas. Tá voltando umas, hein? Vai ter alguns eventos aí, depois a Antária eu posto aí, tá voltando, tá uma movimentação aí para voltar. Verduradas, tem o festival, ele é Vegan Spirit também, vai ter umas bandas interessantes. Muito É bom ver isso, né? E também a gente chama para vários. A contracultura é muito interessante, ela tem que
vários jovens conservadores a essa geração, falta uma contracultura. Mas também a gente investe muito em espaços veganos e também incluam, né, por exemplo, agora domingo vai ter no Centro Cultural da Penha aí, do Mani, o e o Denner tá Mani aí. vai fazer, a Antar vai estar com os livrinhos lá, a gente vai falar. Então, esses espaços de classe mesmo, centros culturais, fábricas, cursinhos populares, né, eventos aí que mobilizam ali, para além, né, de espaços propriamente veganos, porque às vezes você faz ali num restaurante os restaurantes veganos, eles são espaços importantes até de politização do território, podem ser, né? Mas às vezes esse veganismo, a vegan, vai afastar um pouco, né? Num espaço popular, ele já tem alguns outros debates, por exemplo, numa ocupação, que o Renato faz esse trabalho, né? Numa escola, que eu faço esse trabalho, ele talvez agregue um pouco mais e também consiga circular um pouco, né? A gente também tem essa perspectiva, né? Sempre estar em espaços assim que eles podem circular outras opiniões e também a gente construir junto com outros temas, né? Que nem você disse, a gente vai aprender também nesse processo. Muito, por exemplo, a Antar tinha essa perspectiva anticolonial, mas muito da própria prática, né, mais da teoria, a gente foi aprendendo na vivência mesmo, em vários territórios, ocupações e aldeias mesmo, dessa vivência, do que é mesmo esse Emberecó, né, que é para os Guarani ao bem viver, ou na minha etnia Cariri Kaniuí, foi mesmo na prática, na vivência. Então você tem que viver aquilo, mais do que autoproclamar, né? Essa vivência é importante. Sem dúvida. O Renato fala que aqui em Recife fizemos o Punk Veg Fest. Eu me coloco aí à disposição para a gente pensar, junto com outros coletivos, junto com a Antártida, a gente organizar uma coisa mais nacional, de repente. Claro, isso iria demandar bastante trabalho, mas eu acho que vale a pena para debates, né? Trazer o pessoal do MST, trazer um monte de gente aí, vários coletivos, intelectuais que pensam sobre essas questões, enfim. E também ter música, ter comida, ter tudo que tinha a ideia, resgatar um pouco a ideia das verduradas, algo mais nacional, talvez não tão em loco. Eu acho que a gente tem que resgatar por isso que a gente está nessa disputa pelo veganismo, né, pelo termo veganismo, né, que embora tenha sido cunhado por uma instituição burguesa, ele não é burguês, porque a gente fala de uma anti-opressão, né. Cauã, tá dando aí o nosso tempo, eu sou um homem de palavra, eu tenho o fio do bigode, o fio do bigode, eu tenho bastante bigode. Eu sei que você tem aí seus compromissos, eu sei que a galera também que está vendo a gente é sexta-feira, enfim, quer fazer aí os seus rolês. Quem viu, a gente teve uma média aí de 15 pessoas, agora caiu um pouco, no final sempre cai, é normal. Bastante gente legal, bacana, entrou, saiu, outras ficaram. Vai ter aí a churrascada vegana aí lá no Denner, lá no Mami, lá no Centro Cultural da Penha, que quem não conhece o Mami, conheça, acho que, de verdade, esse cara é um puta de um trabalhador. Deixa eu ver se ele tá aqui ainda. Ah, tá, então é mais gostoso ouvir ao vivo. O Denner é um cara que eu admiro muito, trabalhador, ele e a esposa dele estão lá ralando, é formado em gastronomia, é vegano, faz uma comida maravilhosa, e vai ter lá a Antar, é um espaço bacana. E é bem no bairro, né? Bem na Penha, bem na ZL, é o veganismo popular que a gente está falando, né? Chega de paulista, ele constrói o veganismo roots aí, ZL. E numa penha histórica, né? Uma penha histórica, né? Aquele centrinho ali, bem histórico ali. Vão lá, colhem lá, falem com o Denner, vão comer no Mami, independente desse rolê, fortaleçam os restaurantes veganos, sobretudo aquele veganismo que é um veganismo. E ele trabalha, ele vai pegar o queijo, ele pega do pessoal que faz queijo na Penha, é muito legal o trampo que ele faz. Enfim, não pude deixar de elogiá-lo porque é um amigo. Cauã, muito obrigado. Eu ia fazer só uma pergunta que eu não fiz. Como que funciona a Antar do ponto de vista organizacional
E quem quiser colar com vocês para militar na Antar, qual que é o rolê, como é que faz, quem está me vendo aqui, que se identificou, que não está organizado, que tem vontade de se organizar, aí um coletivo que eu acho que os caras são foda. Então, a gente se organiza que sim. Quem quiser se organizar tem um Linktree, a gente vai falando aos poucos com as pessoas têm que passar por uma leitura, né, da nossa formação, aceitar o que o nosso documento ali fala. O documento, óbvio, ele está sendo sempre construído, não é uma coisa que uma burocracia falou e já era, mas tem que aceitar o que o coletivo atua. Ele é aberto, então tá lá sempre, né? A gente tem nosso grupo, a gente tem reuniões mensais que a gente vai tirar, né, as nossas ações que a gente faz, os nossos trabalhos de base diária, a nossa frente de comunicação, de divulgação, tem vários trabalhos para serem feitos, né? E é isso. Uma coisa que muita gente está perguntando, eu posso esclarecer agora, muita gente está fora de São Paulo e está fora de Pernambuco e quer construir uma nova Antar. A gente não vai ficar. Muita gente já perguntou para a gente, e a gente não vai ficar mandando o que a pessoa tem que fazer, porque a gente tem muita tarefa, o que a pessoa. A gente acredita também na autogestão, né? Vários movimentos já estão acontecendo, as pessoas têm que se alocar, construir a partir da base, que nem a gente fez, e aí a gente vai se juntando, né? A gente tem, por exemplo, a associação e respeito por outras organizações que estão construindo, por exemplo, o VEM lá do Pará, que é próximo da gente, mas não precisa ser Antar necessariamente, né? Como a gente falou, a gente está construindo junto com outros movimentos e outras pessoas esse veganismo popular, esse antiespecismo revolucionário, né, essa questão. Então, não fique esperando da gente fazer por você. Aqui o negócio é ação direta. Ação direta é autogestão. Não é assim, a Antar vai falar, o Cauã vai falar, o Renato vai falar. Eu não vou falar nada. A gente, com as nossas práticas, a gente está ensinando o que tem que fazer. Dá para vocês fazerem a mesma coisa ou não, ou fazer coisa melhor, ou fazer coisa parecida, a partir da realidade da pessoa lá. Aí, se quiser encostar, que a gente vai ajudar, apoiar, divulgar, é isso. Se quiser que, a partir se as práticas forem parecidas, quiserem uma reunião, quiser o panfleto da Antar, usar o nome da Antar, também legal. E aí a gente vai construindo junto. Mas não fica esperando a gente lançar, Antar não sei aonde, porque não vai acontecer, né? Tem que, a partir dessa ação direta, dessa autogestão e dessa prática, né? E da prática teoria praxis. É sobre isso. Legal, e quem quiser, como o Renato falou, Linktree da Antar, podem perguntar, podem. A gente tem o nosso grupo de estudos. Ah, não quero militar. Não posso. Pode debater com a gente no grupo de estudos lá, que está sendo bem legal. Está lotando o grupo de estudos de graça, igual a gente falou. A gente aceita donativos voluntários para nossas ações no antarvegan@gmail.com, mas tudo gratuito, tá bom? É o quê? Semanal? Qual que é o rolê? Ele é mensal. Tem um grupo no WhatsApp que tem lá as discussões de leitura, só que o encontro é mensal. A gente já está indo para o 8º encontro. Legal, legal. Importantíssimo. O Renato falou a partir de 3 pessoas já dá para abrir um núcleo. Propagandeia o GDE aí, propagandeado. Camarada, deixo você com as suas considerações finais e como te acha, como acha Antar. Já foi dito aqui, né, como acha Antar e tal, mas só ressalta aí, essa live vai ficar no meu perfil. Vou chamar em colaboração o Antar, chamo você também. Se acharem que faz sentido ficar lá no perfil de vocês, é uma honra. Amanhã ela vai estar disponível no meu YouTube, então quem não me segue lá no YouTube, Walter Ponto, tem live pra caramba lá, só gente bacana.
A única pessoa que não é muito bacana nas pessoas que estão na live sou eu, mas o resto que eu entrevisto são pessoas bacanas. Então, sigam lá o Walter Ponto no YouTube, fortaleçam esse trampo, porque eu acho que o YouTube é muito mais, vamos dizer assim, é uma plataforma um pouco mais, muitas aspas, né? É um pouco mais séria. Você consegue fazer um trampo mais diferenciado e acho que é o propósito desse canal. Então, deixo vocês com suas considerações finais e a gente se despede quando você acabar. É isso, obrigado pelo espaço de novo. Sinta-se aí recebido pelos militantes da ANTAR, fica à vontade com o nosso espaço, sempre para divulgar alguma coisa, mais convites com outros militantes, né? Eu estou aqui em nome aí desse setor da comunicação, mas vão ter outros militantes, outras pessoas, outras pessoas para falar em outras ocasiões também. E obrigado a todo mundo que assistiu. Apoiem lá, Antar Vegan, quem quiser, o meu é _William. Eu estou trocando bastante o meu arroba, porque tem viralizado umas coisas minhas no Threads, e muita gente está me seguindo estranho, então eu estou meio que fugindo, mas é isso. Qualquer coisa, tá bom? E agradecer todo mundo, e vamos construindo junto aí o veganismo popular. Estamos aí. Obrigado, Walter. Eu que agradeço. Renato, obrigado pelos lindos. O coração é o olho mais emocional que tem, mas tudo bem. Obrigado de coração. Cauã, obrigado, assim, do fundo do coração. Qualquer pessoa da Antar é bem-vindo no meu canal. Que a gente possa fazer muita coisa junto. A gente tem uma tarefa árdua para desenvolvermos, né, que é uma luta anticapitalista e antiespecista. A gente só quer mudar tudo que está aí, e é bem fácil, está bem tranquilo, o rolê está bem suave, né? Então a luta é muito grande. Então, vamos nos unir, né? Paz entre nós, guerra aos senhores, admiração bastante por vocês, pelos militantes da Antar, pelo Renato, por você, pelas meninas lá que fazem parte da União Vegana, né, feminina. Inclusive eu quero fazer uma live com elas, eu estou em contato com uma delas, quem sabe rola aí muito em breve. E é isso, o espaço é de vocês, obrigado, uma boa sexta-feira a todos, um bom final de semana. Colhem lá na churrascada lá do Denner, lá no Umami, lá no Centro Cultural da Penha, o Antar vai estar lá também. E é isso, gente. Um bom programa de final de semana aí com esse friozinho. Obrigado a todos, a todas e a todes, e uma boa noite. Sigamos. Tchau, tchau.